Um gol interessante que eu fiz contra o Botafogo, que me marcou muito, foi um gol que nós ganhamos o jogo de 1-0. E que é aquela coisa da mudança na hora. Eu fui preparado para fazer uma coisa e não conseguia. Estava um jogo difícil, um jogo 0-0 e tal. O Adílio fez uma jogada pela direita, veio com ela. E eu tinha uma combinação com ele. Toda vez que ele pegava para a direita, eu entrava pelo lado esquerdo. E ele já sabia que poderia dar bola. Mesmo sem olhar, ele poderia dar bola, que eu procurava sempre acompanhar a corrida dele. E ele rolou para mim. Eu entrei com a bola sozinho, dominado. No momento que eu preparei para dar de lado do pé, a bola levantou. Ela mudou de direção, ela quicou e subiu. No que ela subiu, o Zé Carlos vinha saindo, o goleiro. Quando ele vinha saindo, só deu tempo de eu virar o pé, botar a bola por baixo, pegar por baixo e dar um toquinho. No que eu toquei na bola, ela pegou bem no meio, ele vinha saindo. Quando ele vinha saindo, a bola passou assim, encostada a cabeça dele, encobriu. A gente, do lado de fora, tem a impressão que é tudo programado desde o início. A sensação que se tinha era que o Zico, de fato, quis encobrir o Zé Carlos desde o início. Mas o genial da jogada é exatamente esse, né? Quer dizer, o improviso, que era uma das grandes marcas do Zico. Vários dos gols dele, desses gols, inclusive, que a gente está falando aqui, o lance genial nasce de uma dificuldade absolutamente inesperada, como essa da bola se adiantar e, de repente, em vez dele chutar, ele tem que fazer o balãozinho e fazer aí um lance ainda mais bonito. O jogo dos 6-0 do Botafogo, a gente está ganhando de 4-0, ele me entra no vestiário com aquela veia dele, quando sobe é sinal que alguma coisa está dizendo, nós temos que ir lá, não sei o que, sabe, aquelas coisas, calma, não tem sim, porque ele era um daqueles que estava nos 6-0 contra. Né? Então a gente entendia um pouco essas coisas. E aí tem o pênalti, e quando ele faz o quinto gol, é a hora da loucura no Maracanã. É a hora que o Maracanã entra num estado de transe absoluto, e aquele jogo vira uma final de Copa do Mundo. De fato, virou. Todo o time do Flamengo avançando para fazer o gol e todo o time do Botafogo chutando para qualquer lugar, mas dizendo, pelo amor de Deus, o sexto não. A torcida gritando, queremos 6, queremos 6, queremos 6. Seria impossível que isso não acontecesse naquele dia. Tinha que acontecer. Claro, o sexto gol é do Andrade, é o que passa para a história. Mas se não houvesse o quinto gol do Zico de pênalti, não teria havido o sexto. Quer dizer, é um gol. Eu me lembro até hoje, se você me perguntar daqueles 6 gols, os 2 gols que eu me lembro com clareza, eu estava lá no Maracanã como repórter, eu me lembro com clareza do pênalti do Zico e do sexto gol do Andrade. E naquele jogo eu fiz um gol que também aconteceu uma situação diferente, porque foi o segundo gol, a bola veio rolada, eu bati, a bola ia ser gol. Quando eu bati de primeira, não ia dar tempo para o Paulo Sérgio pegar. Só que a bola bateu no zagueiro do Botafogo e voltou na minha direção. E tinha um outro jogador do Botafogo. Eu, com a perna direita, dei um toque com o joelho por cima da perna do zagueiro e de canhota já mandei cruzado. Ela bateu na trave e foi lá do outro lado. Então, são coisas que você precisa, tem que estar muito bem treinado para, na hora que acontece, você ter aquele reflexo, ter aquela coisa da criatividade, né? de poder modificar uma situação para você conseguir ter sucesso na tua jogada. Eu fiz 2 gols olímpicos, um em Manaus e o outro na Ilha do Governador, e ali é o lugar onde venta, então eu já bati com essa intenção mesmo, né? de botar a bola para dentro do gol. E ela pegou bem, e aí caiu do outro lado, atrás do goleiro. Aquele segundo jogo contra o Cobreloa, ele é uma guerra para começar, né? Ele é vamos dizer, o capítulo final de um grande épico. O Flamengo tinha jogado o primeiro jogo no Maracanã, vai para o Chile, perde, sendo surrado dentro de campo, covardemente, Mário Soto com pedra, polícia com cachorro, o diabo a 4, Adílio abre todo o supercílio, Lico abre a orelha. E era um time enjoado. Claro que o Flamengo era tecnicamente melhor, mas era um time enjoado. E ainda que o Flamengo tivesse feito logo de cara 1-0, também com o gol do Zico, o segundo tempo era preocupante, se arrastava. E aí vem aquela falta ali, né? Quer dizer, aquele ali é o gol do título. Aquele o Zico bate e assim, é campeão. Foi o gol mais importante que eu fiz, foi o gol que eu mais vibrei, foi o gol que definiu
maior título da história do Flamengo naquele momento. Então, por isso, aquela minha alegria. Foi um gol que não foi uma falta assim de muita beleza. Mas por quê? Porque eu já tinha batido umas faltas no jogo no Maracanã e no próprio naquele jogo, e ele tinha saído antes. Então, quando teve aquela falta, eu botei na minha cabeça, falei assim, eu só quero acertar o gol, eu vou procurar só acertar o gol, porque ele vai mexer e se a bola for na direção do gol, vai ser gol. Foi o que aconteceu, na hora que eu bati, ele saiu, eu só acertei o gol. E aí foi uma alegria incontida. Eu vibrei muito pela conquista, pelo gol, pela arte estar vencendo a violência, tudo que aconteceu naqueles jogos entre Flamengo e Cobreloa. Então aquilo tudo foi uma vibração incomum e que eu considero o gol mais importante da minha história no Flamengo. Os grandes momentos da carreira do Zico são vividos nesse período entre 79 e 82. E nesse dia, particularmente, ele teve uma atuação absolutamente estupenda. Basta citar que os 3 gols do Flamengo surgiram de passes dele. O Zico ali teve a malandragem de dizer o seguinte, tudo bem, então eu vou vir mais para trás. O Zico pouco apareceu na área do Liverpool. Pelo contrário, ele veio mais para trás, ele atraiu a marcação inglesa, porque era ele o homem a ser marcado, mas em compensação distribuiu o jogo todo como nunca. E o Flamengo liquidou o jogo no primeiro tempo. Foi o primeiro tempo mais brilhante que eu vi o Flamengo fazer, talvez. E tudo orquestrado pelo Zico. Tanto que ele não faz nenhum gol e sai eleito o melhor jogador da partida. O Nunes era um jogador que se movimentava, às vezes caía mais pelos lados e às vezes aconteceu de eu meter a bola para ele e eu mesmo partir no meio e ele fazer a jogada para que eu fizesse a finalização. Mas quando ele estava aberto, ele já tem que ficar esperando a bola metida no meio. Eu recebi uma bola no meio campo e já observei ele, mas só que eu estava meio cercado por uma série de jogadores, tinham 3 ou 4 ingleses. Eu consegui me desviar de um e consegui me livrar e ficar de frente. No que eu fiquei de frente, eu já vi a movimentação dele. Então foi só meter a bola. Então meti a bola, procurar. Ali você tem que calcular a questão da bola passar pelo zagueiro e não dá tempo da saída do goleiro. Muitas vezes você faz um lançamento, o goleiro sai e pega a bola. E foi o que aconteceu. E quando eu meti a bola que ela encobriu, o Nunes foi muito rápido também. Quando ele viu o goleiro saindo, ele só desviou do goleiro. Foi um lançamento que caiu de forma no tempo certo. Tudo foi feito no tempo certo, desde o passe até a complementação. Se falhasse ali um segundo, o cara tirava a bola, alguém poderia chegar, o goleiro podia defender. Eu adiantava um pouquinho para a posição dele, ele vinha aqui pegar essa bola e fazer o lançamento. Aí foi quando saiu os gols, tanto do Nunes, né? Os 2 passes que ele deu pro Nunes, né? E até a falta, né? Que sobrou para mim, foi lá e fez o gol. Eu sabia que a bola do Zico era indefensável. Quando o goleiro ia pegar, ele tentava fazer 2 tempos. E nesses 2 tempos, a gente ia lá na segunda bola e fazia. O segundo gol, eu bati uma falta e a bola foi difícil de se fazer a defesa. O goleiro rebateu, aí que veio, acho que foi o primeiro, veio o Lico, que tentou o rebote. E aí ela sobrou para o Adílio e o Adílio fez o gol. E o terceiro era aquela jogada mais treinada. A gente tinha tudo do time do Liverpool e era uma coisa que eles faziam. De vez em quando a defesa, principalmente quando eles sofriam um gol, eles saíam para fazer a linha do impedimento. E aí, quando eu recebi a bola, na mesma hora eu senti a defesa saindo. Então tinha que ser no tempo certo. Eu dei um toque e já botei a bola para o Nunes na frente, que era aquela bola que ele fazia do canto para o meio. E aí ele dominou bem e bateu cruzado, um gol realmente que selou ali a nossa vitória e a nossa conquista. Esse jogo da Bolívia
nós precisávamos fazer o segundo gol para jogar pelo empate contra a Argentina. E estava um jogo difícil, nós estávamos ganhando de 1-0, a bola não entrava, a Bolívia com uns 10 lá atrás. Teve um córner, eu fiz o gol e no momento que eu saí para comemorar, eu senti uma pancada na minha canela. Eu não entendi nada. Quando eu olhei, que eu parei, que eu olhei para trás, eu vi um boliviano correndo. Eu falei, foi esse aí que me agrediu. Aí eu perdi a cabeça, saí correndo atrás do cara para pegar o cara também. E aí foi uma confusão danada. E acabei fazendo aquilo e não sendo expulso. O que aconteceu, Zico? O cara me agrediu sem bola, eu comemorei o gol e voltei para dar nele. Foi um erro clamoroso do juiz de não ter me expulsado pela minha atitude. Teve um outro jogo pela seleção aqui no Maracanã, que nós jogamos contra o Paraguai, e aí já foi um gol que eu considero de beleza, né? Que nós estávamos ganhando, e aí eu saí, driblei o primeiro, driblei o segundo, o goleiro saiu, eu driblei, fiz o gol. Então era um período que havia ainda aquela coisa da minha afirmação em termos de seleção, e esse gol teve um significado importante pela jogada, pela forma como ele aconteceu. E uma das minhas características que era pegar a bola no meio campo e partir para cima da zaga, driblar, driblar o goleiro e fazer o gol. Normalmente eu começava minhas arrancadas daqui, dessa área mais ou menos, para lá, que é onde eu recebia a bola do meio e saía. Campeonato Brasileiro de 82, ele pega uma bola no meio de campo e, né, acho que dribla até a mãe do goleiro para fazer o gol. O Flamengo ganhou esse jogo de 5-0, foi um jogo fácil, mas que ele ajudava a transformar num jogo mais fácil, né? A bola veio da defesa, eu recebi aqui. E aí quando eu recebi a bola, que eu virei, já tinha uns caras aqui, eu só sei que deu tempo de livrar de um e driblar o outro. E aí fui embora, fui fazendo fila, saí driblando e teve um que tentou me fazer falta e tal, aí eu levei a bola até quase dentro da área, cheguei já lá cansado. Nunes vinha pela direita, eu rolei a bola para ele, mas continuei. Ele chutou, acho que foi o goleiro, deu rebote, fui e fiz o gol. Um dos gols mais importantes que eu fiz, que eu considero, foi um gol contra o Grêmio. Estava no final, né? E se não acontecesse aquilo, a gente não chegaria na final do campeonato. O Grêmio estava ganhando de 1-0, 45 minutos quase. Aí o Júnior pegou uma bola, fez o passe de lá, né? Eu antecipei aqui assim, Batista no alto, eu consegui antecipar e quando a bola quicou, eu olhei pro gol, vi o Leão ali fechando tudo. Aí eu peguei de curva para a bola ir lá do outro lado. E pegou certinho, quando ele levantou mal, ela passou, foi lá no canto, fez o gol. Então foi o gol do empate. Consegui acertar um passe bom para ele, a bola não saiu tão fácil, né? Eu me lembro que ele já dominou e ela correu um pouco, foi para cima do Leão, né? Quando o Leão saiu, ele deu aquele toque dele, que era, quer dizer, incomparável, principalmente porque ele tinha o domínio completo da distância entre ele, goleiro, ele, zagueiro. Quer dizer, isso era uma coisa nata dele que dificilmente a gente via nos outros jogadores. Eu acho que por isso essa quantidade tão grande de gols que ele fez na sua carreira. Teve um jogo em 82, antes dessa final do Grêmio, que a gente tinha ganho do Santos de 2-1 no Maracanã. E o Santos estava ganhando de 1-0 lá. E se o Santos ganhasse de 1-0, o Santos, por ele ter a vantagem de jogar a segunda em casa, ele com o empate ele ia para a final com o Grêmio. E aí, estavam perdendo, teve um córner, e o Leandro bateu esse córner, e alguém cabeceou, e a bola veio para o meio da área, eu estava de costa pro gol, só deu tempo de eu desviar de cabeça procurando jogar a bola pro canto, torcendo para que o goleiro não estava, porque eu não estava vendo o goleiro, eu só estava vendo a posição que eu estava na área. E aí eu tentei desviar para jogar a bola pro canto, tirar a bola do meio do gol. Quando eu fiz assim o movimento, ela pegou certinho e foi lá no cantinho. Então foram gols importantíssimos que muita gente às vezes até esquece, né? Porque só pensa muitas vezes nos gols dos jogos finais e tal. E o que acontece antes que te leva ali
Foi o caso que aconteceu num jogo contra o Guarani em Campinas, que a gente tinha ganho aqui de 2-1 e se 1-0 acontecesse lá, o Guarani passava também para a final. Estávamos perdendo de 1-0, aí teve um córner e eu quando fui bater o córner, a torcida inteira jogando coisa e tal, e eu deixei a bola lá, e aí o juiz veio mandando aí bater o córner, eu falei, ô, seu Carlos Rosa, não tem condição de bater não. E aí acho que cansou, né, porque eles gritaram tanto, xingaram tanto que acalmou. Depois nós jogamos, empatamos, viramos 2-3 e classificamos. Então existem lances que às vezes não são gols, mas que são importantes para que você tenha uma tranquilidade para jogar. O gol marcante, seleção, foi contra a Bolívia, né? Foi de falta, que classificou para a Copa do Mundo de 82. Eu tinha feito já 2 gols, o Reinaldo chutou, ela bateu na trave, eu estava aqui na frente, ela veio no alto, eu mandei de primeira, foi o segundo gol. E o terceiro, estava 2-1, o terceiro foi aquele tradicional de falta, né? Daqui assim, mais ou menos, aí é aquela que eu gosto. Quando a bola saiu... O normal era esse. No meu time, no Juventude de Quintino, nos lugares que eu ia, eu já batia falta. Nas peladas, descalço, Maravilha que eu joguei, eu fazia muito gol de falta. Eu tinha falta lá, eu batia da mesma forma. E com a chegada no Flamengo, quer dizer, eu fui me aprimorando. Nas categorias de base, eu não treinava tanto. Agora, quando eu subi, quando eu fui profissional, aí sim, eu comecei a me aprimorar. Ficava ali depois da hora e treinava por cada lado, do lado direito, do lado esquerdo, no meio. Eu treinava assim uma média de 30, 40 faltas por cada lado. Muitas vezes não tinha condições do goleiro treinar, porque eles tinham que fazer outro tipo de treinamento. Aí que eu usava, usava as camisas, eu botava, em cada ângulo eu botava uma camisa, tá, e ficava ali direcionando a bola para as 2 camisas. Depois foi construída aquela barreira, eu tinha barreira móvel, e eu acho que isso me ajudou bastante, porque quanto mais você treina, mais você ganha, vai aperfeiçoando a forma de bater, a velocidade, a distância. É o músico que vai tocar o violão, o piano, que tem que ficar ali tempos e tempos. Então, na hora que você vai tocar, a coisa sai com muito mais facilidade, muito mais naturalidade. Então, se tornou uma arma mortal e que eu passei também a tirar proveito da situação de saber que o pessoal tinha receio de fazer falta ali, e às vezes eles deixavam com medo de fazer a falta, eu driblava e acabava fazendo um gol de bola rolando, porque o cara tinha receio de fazer uma falta, né? Eu já conhecia os goleiros, sentia, e aqueles goleiros que gostavam de dar um passo,